Estudo Bíblico Neemias 12, versos 1 a 9. Temos aqui os nomes de 22 sacerdotes e 8 levitas que voltaram com Zorobabel. Uma vez que 15 desses sacerdotes são mencionados entre aqueles que selaram a aliança no tempo de Neemias, temos de concluir que eles selaram a aliança em nome de suas famílias, capítulo 10, versos 3 a 9. Em Esdras 2, versos 36 a 39, só 4 famílias sacerdotais são nomeadas como tendo voltado com Zorobabel. Verso 3, Reum, misericordioso, um dos aspectos básicos da natureza divina, como se nota em capítulo 9, verso 17, que é uma referência a Êxodo 34, versos 6 e 7. Verso 7, Ilquias, significa o Senhor é a minha porção, que é a mensagem do rei Davi, no Salmo 16, verso 5, e do estudioso da lei de Deus, Salmo 119, 57. Versos 10 e 11. Uma genealogia dos sumos sacerdotes pós-exílicos foi apresentada aqui para fornecer uma cronologia comparativa. Assim, capítulo 12, versos 1 a 9, relaciona sacerdotes e levitas do tempo de Jesua, enquanto 12, versos 12 a 26, relaciona os sacerdotes e levitas do tempo de seus sucessores no sacerdócio. Jonatas é o mesmo Joanã dos versículos 22 e 23. Verso 10. Eliasibe significa Deus restaurará, um nome valioso para aquela ocasião em que todos estavam suspirando por uma restauração completa de sua nação e da herança a qual Deus chamou os israelitas. Verso 11. Jadua, conhecido. O povo não sabia de todo o propósito divino, mas sabia que Deus tinha conhecimento de suas lutas, das quais ele cuidaria. Êxodo 3, verso 7. Os papiros de Elefantina mencionam outro Jadua em 332 a.C. Versos 12 a 21. Citam-se aqui os filhos dos sacerdotes relacionados nos versículos 1 a 7, que viveram no tempo de Joiaquim, sucessor de Josué. De Ido, Zacarias. Este é o famoso profeta, Esdras 5, verso 1. Verso 15. Adna significa prazer. Meraiote, a raiz desse nome significa rebelião e amargura. Felizmente, o portador do triste nome veio a ser chefe de uma família de levitas. Verso 16. Ido significa juramento, voto. Zacarias, o Senhor se lembrou de mim. Deve ter sido a oração de gratidão da mãe ao receber esse filho. 1 Samuel 1, versos 9 e 11, 19 e 20. Gênesis 30, versos 6 e 20. Também serviu como sinal do favor divino naquela época de restauração. Neemias 12, verso 11. Zacarias foi um dos profetas da época, juntamente com os profetas Ageu e Malaquias. Os livros desses 3 profetas se acham juntos, encerrando a obra profética do Antigo Testamento. Verso 17. Zicre, lembrança de mim. O nome seria igual ao de Zacarias, faltando apenas a terminação que indicaria o nome do Senhor, Javé ou Jeová. O motivo é fácil de se entender. O ancestral que deu origem a esse nome vivia no Egito, na escravidão, na época em que Deus ainda não era adorado pelos israelitas em relação ao seu nome de revelação e salvação. Êxodo 3, versos 14 e 15 e 6, verso 3. Moadias, o Senhor é minha congregação. A palavra Moed se usa para a congregação de Israel no sentido de igreja e tem uma raiz que significa tomar um juramento junto. A palavra se aplica como a que se traduz ajuntamento, como em Neemias 5, verso 7. Verso 19. Uzi, força minha, um nome que se dava ao primeiro filho. Verso 21.
Natanael, Deus deu, os filhos são uma dádiva de Deus. Salmo 127, verso 3. Verso 22. Dario o persa. Dario II ou Motus, 424 a 395 a.C. Alguns sugerem Dario III, 336 a 331 a.C., confundindo o Jadua de 12, verso 11, com o Jadua mencionado em documentos do ano 331 a.C. Versos 27 a 43. Essa é a cerimônia de dedicação do muro que circunda a casa de Deus, o templo como tal e a comunidade. O muro agora está completo. Nesta seção, Neemias escreve primeira pessoa do singular, verso 31. Verso 27. Procuraram aos levitas. A dedicação não poderia acontecer sem a ajuda dos levitas, que são incluídos nas listas anteriores, versos 1 a 26. Verso 28. Campina. A parte sul do Vale do Jordão, nos arredores de Jericó, a 24 quilômetros de Jerusalém. Verso 30. Purificaram-se. Não se dedica a Deus uma coisa impura, defeituosa e pecaminosa. Por isso, os ministros começaram a purificação de si mesmos, dando exemplo antes de purificarem o povo e os muros, confrontar com Levítico 8 e 9 e 2 Crônicas 29, versos 20 a 36. Nota homilética. Liderança não é meramente posição hierárquica, é acima de tudo exemplo. Jesus foi o exemplo de líder perfeito, João 13, verso 15. Paulo exortou o povo a imitá-lo por ser imitador de Cristo, 1 Crônicas 11, verso 1. Pedro diz que os que pastoreiam devem fazê-lo servindo de exemplo, 1 Epístola de Pedro, verso 5, 3. Verso 31. Para a dedicação houve um grande cortejo que começou possivelmente na porta do vale. Capítulo 3, verso 13. Neemias dividiu o povo em dois grandes grupos que partiram em direções opostas. O primeiro grupo, encabeçado por Esdras, verso 36, prosseguiu à direita ao sul, versos 31 a 37, passando pela porta do monturo, da fonte, das águas, antes de chegar ao templo. O segundo, encabeçado por Neemias, seguiu à esquerda, versos 38 e 39, passando pelas portas do lado norte da cidade e avançando até o templo. Para ambos os grupos, a ordem do desfile pareceu que constituiu o primeiro dos cantores levitas, que dava graças, verso 31, seguidos pelos príncipes, versos 32 e 33, os sacerdotes com trombetas, versos 35 a 41, e, finalmente, os levitas com instrumentos de cordas, verso 36. Avançando sobre larga pista na crista do muro, rodeando a cidade até o encontro perto do templo, onde se reuniram para o culto, versos 40 a 44. Verso 42. Os cantores. Não se declara se os coros já avançavam, cantando ao redor de Jerusalém. Mas no templo, os cânticos sagrados com música instrumental faziam parte integral do culto de dedicação. Versos 27 e 41. Verso 43. Até de longe. O júbilo marcou um dos pontos culminantes na história de Israel, a restauração à terra prometida. O povo regozijou-se porque Deus, com sua obra soberana, por meio de agentes humanos, lhe dera motivos para tanto. As obras de restauração iniciadas com o regresso do povo terminam com essa dedicação, com sacrifícios e júbilo. A era que começou ao se completar a edificação do templo, 444 a.C., continuará até a nova destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, depois imperador de Roma. Durante a maior parte dessa era, os israelitas, apesar de habitarem na sua própria terra,
viviam sob o domínio de governadores estrangeiros. Versos 44 a 47. Esses versículos mostram que o povo honrou seu compromisso, capítulo 10, verso 39, e não negligenciou a casa de Deus. Verso 44. Ainda no mesmo dia. Essa frase refere-se não somente ao dia da dedicação, mas possivelmente também a toda a subsequente administração de Neemias, que se caracterizou pelos movimentos da reforma. Dos tesouros, as diversas ofertas relacionadas a seguir. Dos dízimos, 1/10 da colheita da nação ia para o sustento dos levitas. Os levitas ministravam, um verbo técnico no hebraico, Deuteronômio 10, verso 8. Verso 45. Segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Ver 1 Crônicas 25 e 2 Crônicas 8 a 14. Versos 46. Desde os dias de Davi, a música sacra sempre fazia parte integrante do culto prestado a Deus. 1 Crônicas 6, versos 31 e 32. Verso 47. Todo o Israel. O povo de Deus como um todo, não somente os grandes líderes, é vital para a concretização do plano divino da redenção.